bom dia. Lidar com recursos públicos exige muita responsabilidade e compromisso. É obrigação de todos os que têm nas mãos verbas municipais, estaduais e federais aplicar em obras para o bem comum o dinheiro que sai do suor do rosto do contribuinte em forma de impostos. Mas nem sempre os investimentos são utilizados da maneira como a sociedade espera. Algumas vezes são realizados flagrantes de mau uso e de irresponsabilidade que tiram da população o direito de usufruir do resultado do seu próprio trabalho. Identificar essas falhas é o primeiro passo para reverter a situação irregular e fazer os reparos necessários para que a sociedade receba melhorias, que são obrigação do poder público oferecer. Este é um dos assuntos do programa Conhecer de hoje. Abandono e descaso. O governo federal detecta problemas nas obras de adutora tão sonhada pelo povo do sertão pernambucano para acabar com sérias dificuldades de abastecimento d'água. Falhas graves. Erros de cálculo nas tubulações do sistema adutor do Pajeú podem ocasionar prejuízos não só materiais, mas sociais. Cobrança pelos danos. Denox pede rescisão de contrato com construtora que não está executando corretamente a importante obra para a segurança hídrica de mais de 500 mil pernambucanos. E ainda, chão de Virgulino. Em Serra Talhada, vestígios do tempo do cangaço mantém viva a memória de um dos movimentos mais controversos da história do Nordeste brasileiro. O programa Conhecer está no ar. Durante séculos, a seca no Nordeste devastou plantações, dizimou rebanhos, matou pessoas de fome e sede. Sem tecnologia para enfrentar as estiagens em décadas passadas, restava ao sertanejo rezar e pedir a Deus para atender suas preces. A força da oração e a fé são duas das mais instigantes características do homem do campo. Mas com o passar do tempo, a ciência mostrou que era possível conviver com esse fenômeno natural tão cruel. Vieram os investimentos e uma nova consciência dos governos que se sucederam na busca de alternativas para fixar o homem em sua terra. Bastava lhe oferecer o que existe de mais precioso para a sobrevivência, a água. Mas ainda existem muitas comunidades que sofrem com o desabastecimento ou abastecimento precário em algumas regiões. Vamos ao sertão de Pernambuco mostrar um projeto audacioso que vai garantir água para o consumo de mais de 500 mil habitantes. Milhares deles moram num lugar que ficará marcado para sempre na memória dos sertanejos por causa de um homem que também desafiou seus medos para mudar a realidade no Nordeste brasileiro. Saímos de Fortaleza e rodamos mais de 600 quilômetros até cruzarmos a divisa com Pernambuco. Estamos numa rodovia estadual, a PE 390, que liga a cidade de Serra Talhada ao município de Floresta, o nosso destino. Mas antes, paramos na história. Entre uma e outra cancela, levados por essas veredas, estreitos caminhos que cortam o semiárido, vamos conhecer um lugar que ficará marcado para sempre na memória dos nordestinos. A placa, colocada na entrada da pequena e humilde propriedade, diz tudo. Chegamos ao sítio Passagem das Pedras, onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. A área é cuidadosamente protegida por uma fundação cultural. Chamamos e fomos atendidos pelo seu Zé Carlos, há 3 anos, fiel guardião do patrimônio da família de José Pereira dos Santos e de Maria Lopes da Conceição, pais do cangaceiro mais famoso do país. A casa, na verdade, foi reerguida pela Fundação Cabras de Lampião. Apenas o piso é original. Do lado de fora, é possível perceber que ela precisa de outra reforma. Zé Carlos nos convidou para conhecer os cômodos e, é claro, aceitamos o convite. Estamos na casa que pertencia à dona Jacosa, avó de Lampião. Na sala, imagens de santos e a certidão de nascimento de Virgulino Ferreira da Silva. Ele nasceu em Serra Talhada no dia 7 de julho de 1897. Ao lado da certidão de nascimento, outra certidão, a de batismo. Documentos originais que fazem parte do acervo do rei do cangaço. No corredor estão fotos, também originais, que registraram diversos momentos da vida do cangaceiro. Em Juazeiro do Norte, ele posa ao lado do irmão, Antônio Ferreira, que também integrava o bando. Em outra foto, ainda em Juazeiro, por indicação do padre Cícero, o jovem Virgulino, quando recebeu a patente de capitão no batalhão patriótico para empunhar armas contra o avanço da coluna Prestes. Também na parede, a foto do tenente José Lucena, que matou o pai de Lampião e desencadeou a violência e toda a sede de vingança do cangaceiro. E a famosa foto dos cabras decapitados,
depois que Lampião e Maria Bonita foram mortos em 28 de julho de 1938 na fazenda Angicos, em Sergipe. Na cozinha, objetos de barro e de madeira e máquinas de costura comuns à época. No único quarto da casa, uma cama e um baú. O vento entra por apenas uma janela que dá para o quintal. Foi nesse local pequeno e aparentemente desconfortável que Lampião nasceu. Saiu daqui para construir uma história que ultrapassou os limites do sertão, do Nordeste e do Brasil. Admirado e idolatrado por uns, temido e criticado por outros. O que é inquestionável é que ele escreveu uma página importante na vida dos homens e mulheres que habitam esse lugar, que se chama sertão. Seu José Carlos, caseiro da propriedade, diz que tem orgulho de fazer parte dessa história e que se sente bem na casa onde nasceu Lampião. Você tem vontade, aqui vem várias pessoas visitar. Eu me dou bem aqui recebendo as visitas. A pessoa nunca se sente só. É maravilhoso aqui, eu me sinto bem. Vem gente de vários estados aqui. Está de fora do país? De fora do país. Itália, da Áustria, já veio gente aqui também. E de mais estados. História por aqui não falta? Não falta. É sempre umas histórias e mais histórias. Quem chega aqui já chega contando o que ouviu. E o que não ouviu também. No próximo bloco do programa Conhecer, canteiros abandonados, falhas de cálculos, serviços mal feitos. Governo federal detecta inúmeras irregularidades nos serviços da construtora responsável por construir a adutora no interior de Pernambuco. O sistema adutor foi planejado para resolver o problema de abastecimento d'água de 500 mil pernambucanos. Com o objetivo de abastecer Serra Talhada e mais de 20 outras cidades no sertão de Pernambuco, além de 8 municípios na Paraíba, o Departamento Nacional de Obras Contra-Secas abriu um processo licitatório para a construção de uma adutora que vai levar água do lago de Itaparica, que faz parte da bacia do Rio São Francisco, para mais de 500 mil lares na região do semiárido. Um projeto que envolve cerca de 40 milhões de reais do PAC. O governo já liberou 12 milhões de reais, mas a obra, que começou em janeiro do ano passado, não está seguindo o cronograma estabelecido pelo órgão federal, que, através de intensas fiscalizações, detectou uma série de irregularidades cometidas pela construtora responsável pelo contrato. Alguns municípios que sofrem com problemas de abastecimento já deveriam estar consumindo a água transportada através do sistema adutor, mas os erros na execução do projeto por parte da construtora estão prejudicando a obra. Voltamos à estrada. A PE 390 nos conduzirá à cidade de Floresta. Ao longo da rodovia, na margem direita de quem sai de Serra Talhada, encontramos o motivo da nossa viagem: a adutora do Pajeú. Esse deveria ser o trecho final da obra contratada pelo governo federal para levar água a várias cidades do sertão pernambucano. Mas ainda nos primeiros quilômetros percorridos por nossa equipe, testemunhamos problemas na montagem da tubulação. Seguimos adiante. Para entender o que está acontecendo, temos que chegar à cidade onde nasce a adutora. A igrejinha construída no início do século passado é a certeza de que chegamos em Floresta, que fica a 750 quilômetros de Fortaleza e 438 quilômetros de Recife. Além das construções históricas, outra característica da cidade, que tem cerca de 22 mil habitantes, é a culinária regional. A carne de bode é uma comida tradicional. Depois de secar no sol, ela vai para a churrasqueira e, banhada com manteiga de gado, vai para o prato do consumidor, acompanhada com arroz, feijão verde, cuscuz, batata doce e jerimum. O sabor... Tá ótimo, tá muito bom, muito gostoso. Viu? Tem um segredinho aí no meio aí, não? Para deixar mais gostoso? Rapaz, não, é só o bode na brasa mesmo, que já deixa de primeira qualidade, viu? Bode na brasa, bem assado, muito bom. Mas a cidade, que valoriza seus costumes e tradições, assim como muitas no semiárido do Nordeste, tem sérios problemas no abastecimento d'água. Seguimos para o lago de Itaparica, que responde pelo abastecimento da área urbana de Floresta. O
Lago de Itaparica possui um belo espelho d'água. Construído numa área de 834 quilômetros quadrados, o reservatório com capacidade para 11 bilhões de metros cúbicos de água e que abriga uma usina hidrelétrica também fornece água para o consumo humano. Até 1987, a água que abastecia a cidade de Floresta saía direto do Rio São Francisco. A partir de 1987, esse abastecimento passou a ser garantido através das águas do Lago de Itaparica, que também compõe a bacia do São Francisco. Daqui, a água é bombeada a 240 metros cúbicos por hora até chegar à cidade. É exatamente desse local de onde já sai água para a Floresta, por duas pequenas adutoras, que deverá sair também a água para a adutora do Pajeú. O problema é que esse trecho já deveria estar concluído. Nesse local, a empresa responsável pela obra já deveria ter erguido um importante equipamento. Dentro do nosso cronograma, aqui é o início da adutora. Então são obras que já deviam estar prontas para que pudesse atender a cidade de Floresta no mês de novembro do ano passado. Aqui deveria ter o que agora? Uma estação elevatória e um reservatório. Essa é a primeira grande irregularidade cometida pela empresa responsável pela construção da adutora do Pajeú. Seguimos uma equipe da Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento, que também está envolvida na fiscalização da obra e, trecho a trecho, encontramos outros absurdos. Pelo caminho, tampas de caixas esquecidas, canos abandonados no mato, equipamentos com a montagem incompleta, comprometendo a estrutura da tubulação. Nesse trecho, há um grave erro técnico na ligação entre dois canos. O fato de estar aberto, né, sem proteção, e isso pode entrar animal, areia, terra, obstruindo a adutora antes mesmo de usar, né? Esse local aí ficou pronto para botar uma ventosa, né? Equipamento para extrair o ar da rede. Chama de frange, né? Frange com a ventosa, né? É uma espécie de T, na nossa linguagem comum. É um T com uma frange para ser colocada uma ventosa. Se entrar areia aí já prejudica a passagem da água. Já prejudica a adutora, né? Aqui, o efeito desastroso do abandono da rede de tubulação. Esse cano acumula muita areia dentro dele. Caso já houvesse água na encanação, a passagem da água nesse trecho estaria totalmente comprometida. Em várias etapas da construção, os técnicos da VBA, empresa responsável pela supervisão da obra, constataram o desnível na rede de tubulação. De longe, até mesmo alguém que não entende de construção civil percebe que os canos estão tortos. A tubulação está desalinhada e, nesse caso, isso também é um erro muito sério. O alinhamento dos canos é um item fundamental para que a água corra pela tubulação até chegar às torneiras dos consumidores sem nenhum tipo de problema. Gerlani é técnico de campo. Ele explica o que ocasionou o desalinhamento dos tubos. Eles efetuaram o assentamento de tubo e, por não reaterrar, com pequena chuva, retirou o lastro, desalinhando todos os tubos. Eles visualizaram a medição, mediam assentamento de tubo. Eles queriam receber, só queriam receber. No fato de a gente não ter medido, eles pularam o trecho, não reaterraram, perderam esse assentamento, vai ter que retirar todos os tubos, ir por lastro de areia, fazer um retrabalho total nesses 300 metros. Seguimos adiante e encontramos mais sinais do descaso da construtora com a obra da adutora do Pajeú. Do ponto de vista técnico, de engenharia, nós estamos na estaca número 774 da adutora do Pajeú. Esse é um dos trechos incompletos da obra. A vala foi aberta, mas nesse local os tubos sequer foram colocados. Eles estão aqui à margem, estão do lado da vala. Mas esse não é o único problema ou o problema mais grave desse trecho da obra. Os mais graves problemas começaram ainda na instalação dos poucos metros de canos. Os engenheiros da MAF, a construtora responsável pela adutora do Pajeú, construíram a rede de tubulação muito próximo às duas pequenas adutoras que já fornecem água para a floresta. Causaram enormes prejuízos à Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento, e à população. Nós tivemos diversos problemas, como entulho jogado em cima da nossa rede, causando vários estouramentos. Vocês estão com problema, então, de manutenção aqui? Com certeza. Então deve levar um prejuízo tremendo para a cidade. É. Prejuízo e transtorno, né? Porque a cidade fica sem água. Nos trechos já enterrados da adutora, realmente é possível perceber
toneladas de entulhos sobre a tubulação da Compesa. Nesse trecho aqui fica muito claro o prejuízo causado à rede de tubulação da Companhia Pernambucana de Saneamento. Nós estamos ao lado do Antônio Lisboa, que é o coordenador de produção de Itaparica, que ele vai nos explicar por que aconteceu esse vazamento, que inclusive já foi corrigido pela Compesa. Ainda tem muita água por aqui, mas o vazamento foi corrigido, Lisboa. Foi corrigido, né? O vazamento foi causado pela detonação, né, durante a construção da adutora e também por conta do entulho que ficou exposto, né, em cima da adutora, né? Então isso aqui é o que acontece ao longo de todo esse trecho aqui, não é isso? De todo o trecho da adutora do Pajeú nós tivemos, né, e ainda temos problemas semelhantes. Bem, o nosso cinegrafista, o Paulo Alberto, vai mostrar que lá pertinho do vazamento, onde tem muita água ainda, o cano está submerso, não é isso? O cano passa por baixo da terra, a tubulação, e sobre o cano, olha só o tanto de pedras, né? O tanto de entulho e pedras muito pesadas, e a gente fica aqui tentando entender como é que o cano não estoura de vez, porque tem muito peso ali, né, Lisboa? Com certeza, né? Inclusive esse material, né, que está exposto aí em cima, além de ser retirado, devia ter sido classificado, né, para voltar para o reaterro da adutora, né? E isso em muitos trechos não foi feito. No último bloco do programa Conhecer, cronograma afetado em mais de um ano de trabalhos na adutora do Pajeú, construtora cumpre menos de 10% dos serviços, um atraso difícil de reverter e que vai adiar o sonho da população de ter água farta em casa. E veja o que diz a empresa responsável sobre a sequência de problemas identificados ao longo dos quilômetros de extensão da obra. Além de cometer erros considerados gravíssimos na instalação dos poucos metros de tubulação da adutora do Pajeú, a empresa responsável pelo contrato da execução do projeto acumulou dívidas com fornecedores e trabalhadores. No pátio externo do canteiro de obras da construtora, uma constatação da falta de planejamento dos engenheiros responsáveis pela obra. Milhares de metros de canos estão estocados e dezenas de equipamentos importantes que já deveriam estar instalados sofrem o desgaste. Tentando amenizar o sofrimento das pessoas que continuam aguardando a chegada da água do lago de Itaparica em suas casas, o Denox resolveu rescindir o contrato com a empresa que está à frente dos serviços da adutora. Com isso, uma nova construtora poderia dar prosseguimento à obra e, quem sabe, contornar os problemas com maior agilidade, resgatando pelo menos parte do tempo perdido pela atual empresa. Na rota usada pelos fiscais da VBA, que identificam os erros na construção da adutora do Pajeú, cruzamos o município de Floresta e seguimos pela rodovia estadual no caminho de Serra Talhada para ver de perto outras irregularidades cometidas pela construtora. Não é difícil encontrar os problemas. São quilômetros de pilaretes sem tubos. Mais adiante, dezenas de pilaretes já danificados pelo abandono. No meio do sertão, esse enorme vazio é indício de que aqui falta algo. Aqui, desde o ano passado, deveria estar erguida uma estação elevatória. A estação elevatória número 2. Os tratores chegaram a passar por aqui, limparam a área, mas por enquanto a única coisa que existe aqui no local é areia. Outra grave irregularidade que pode prejudicar ainda mais a obra da adutora do Pajeú. O diâmetro dos canos não é compatível com a abertura dos pilaretes. O projeto executivo da adutora do Pajeú prevê a construção de um sistema de tubulação de 595 quilômetros em 2 etapas. A primeira terá 196 quilômetros de canos. A captação será feita no Lago de Itaparica, na cidade de Floresta. As obras da primeira etapa, que começaram em janeiro de 2009, deveriam ser concluídas no final deste ano. O engenheiro residente da VBA, responsável pela fiscalização, diz que a situação é muito grave. Segundo ele, a MAF Comercial e Construtora Limitada só cumpriu até agora 7,44% do contrato. Pelo prazo, já deveria ter cumprido mais de 80%. Hoje nós temos feito somente 6 medições devido à grande morosidade no desenvolvimento das obras, então não tinha volume financeiro para fazer medição mês a mês. Tanto é que o acumulado hoje, até a 6ª medição em 12 de abril, é de 2.900.000, quando o cronograma deveria estar com 32 milhões feito.
A adutora do Pajeú é uma obra do governo federal, através do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Somente a primeira etapa está orçada em 40 milhões de reais. Diante dos graves erros cometidos pela empresa que assumiu a construção do sistema adutor, o DENOX resolveu pedir a rescisão contratual com a AMAF. Fomos até o canteiro de obras da construtora em Floresta. No local, mais uma surpresa negativa. O canteiro está lotado de materiais que já deveriam estar instalados na estrutura da adutora. Mais de 10 mil metros de canos continuam estocados. Centenas de pilaretes estão encostados. O empresário responsável pela fabricação dos pré-moldados tenta até hoje receber o dinheiro pela venda do material. Duro fabricar um negócio que eu estou aqui desde junho do ano passado, fabricando, e eles não instalaram, receberam e não me repassaram o dinheiro. Eu estou aqui tentando ver se faço um acordo, mas não tem acordo para eles me pagar de maneira alguma. A empresa também não pagou a vários outros fornecedores. Vendi para a empresa, não recebi aluguel de carro-pipa, de máquina. Isso leva a pessoa a fazer compromissos confiado numa obra, num trabalho desse, e de repente você não recebe. A exemplo, também os funcionários estão na mesma situação. Fiz um envelopamento, fiz uma passagem molhada, fiz 12 caixas, entendeu? Tá tudo prontinho aí, e só que não recebo. Aí, desde quando? Rapaz, tem uma aí até de junho que eu fiz que não recebo. Para retomar a construção da adutora do Pajeú, a AMAF também teria que saldar uma dívida que se alonga com os trabalhadores contratados pela empresa. Eu estou parando por aqui, que eu não posso continuar trabalhando aqui sem receber dinheiro aqui. Tem muita promessa. Eu entrei no dia 29 de dezembro e recebi só 2 meses. A Prefeitura de Floresta também está decepcionada com o andamento da obra da adutora do Pajeú. Era a esperança de todos nós ter água durante 24 horas, todos os dias, né? Porque não se admite uma cidade de 103 anos, a mais do Rio São Francisco, e chegar ao ponto de passar tantos dias sem água. Então foi um prejuízo enorme. Nós precisávamos de também, ao longo do município, alguns ramais que tinham sido prometidos para abastecimento de água nas regiões mais populosas do município, e até hoje nós não conseguimos ver isso. O DENOX pediu o cancelamento do contrato com a AMAF e agora exige que a empresa se afaste do projeto da adutora do Pajeú para a convocação de uma outra construtora. A AMAF, no entanto, conseguiu uma liminar para retomar a obra, mas o próprio engenheiro da empresa reconhece que os problemas particulares da AMAF ocasionaram atraso na construção da adutora do Pajeú. Alguns problemas entre projeto e execução de obra. E tiveram uns problemas da própria AMAF mesmo. Mas estão sanados agora, estamos tentando resolver tudo, né? A parte de monetária, estamos reestruturando a empresa. E acho que agora que a gente estava no pique total para começar a botar a obra, que eu vim para cá tem 1 mês e pouco, então agora é que eles, né, cancelaram o contrato. E aí nós fizemos a petição e a juíza decidiu e a gente ia retomar o contrato. Mas a VBA, que supervisiona a obra, está recolhendo provas para enviar ao DENOX, que deverá ingressar com recurso junto à 7ª Vara Federal para manter a rescisão contratual com a AMAF. Hoje, a cidade de Floresta já era para estar sendo abastecida totalmente com as águas da adutora do Pajeú. Fato que até agora as elevatórias 0 e A1 seriam para abastecer Floresta, ainda não foram nem sequer iniciadas. Numa conversa em janeiro da empresa com a diretoria da VBA e do DENOX, eles solicitaram um pedido de prazo para redimensionar o cronograma deles e até hoje nada disso aconteceu. O programa Conhecer fica por aqui. Para se comunicar conosco, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.